Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o texto: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, nós estamos falando acerca da vinda de Jesus, dizendo que a vinda dele não é uma vinda com volta, igual muitos pregam, e a gente cresceu ouvindo isso. Diz que Jesus vai vir, vai pegar uma igreja e levar ela para o céu. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele vem para estabelecer um reino, conforme vimos na oração do Pai Nosso, não é? Esse texto aqui é Mateus 25:31. Mas na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6:10, é dito o seguinte: venha o teu reino. Não é leva-nos para o teu reino, mas venha o teu reino. E quando Jesus vier, ele vai vir para lutar contra o adversário e julgar os vivos e os mortos. Então, você tem pessoas que estavam mortas e ressuscitaram na vinda dele, e você tem pessoas vivas que estarão vivas no dia da vinda dele. Ele não vai pegar os vivos e os mortos e levar para o céu, não. Ele vai estabelecer, ele vai assentar em um trono aqui na terra. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Porque as pessoas pensam que isto vai ser feito lá no céu, porque é o trono da glória dele. Não. Existe uma profecia de que o trono da glória dele será terreno nesse tempo, conforme é dito em Isaías 24:23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Ora, se ele fosse reinar no céu, por que dizer que a lua iria envergonhar-se? E outra coisa, no céu ele já reina. Isso aqui fala de um reino futuro, que ainda não acontece agora. A lua vai se envergonhar, ou seja, o brilho da lua e o brilho do sol será nada perante o brilho da glória do Senhor. Por isso é que aquele trono que nós vimos agora lá em Mateus, ele vai ser um trono terreno, conforme vimos, né? Quando é dito que todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo e não antes?
porque Deus preparou o mundo para ser o reino dos santos. Por causa do pecado de Adão, houve o acidente e o mundo teve que ser amaldiçoado, conforme é dito lá em Gênesis. Produz a terra espinhos e cardos, e com dor comerás dela. Mas agora, ele, quando vencer o adversário, Satanás, no início do milênio, o anticristo, a besta, o falso profeta, ele então transforma de novo a terra, ou esse paraíso que estava escondido, ele vai fazê-lo aparecer novamente. Veja que a expressão aqui é o seguinte: possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele poderia dizer o seguinte: esse reino está preparado antes da fundação do mundo. Não, é desde a fundação do mundo. Então, quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse 11:15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, não é? E ele reinará para todo sempre. Está vendo que agora são os reinos do mundo que vieram a ser? E vieram porque não eram. E não eram por causa do pecado de Adão. Por isso a obra da cruz. A obra da cruz, ela começa lá na cruz, não é? Ou ela começa com o surgimento do Senhor Jesus, o nascimento dele. Ela acontece na cruz e ela vem ao longo dos séculos salvando pessoas, salvando homens de todas as tribos, raças e nações. E ela finaliza quando o último for salvo. Agora que foi salvo o último homem, então inicia o milênio. No milênio não haverá salvação? Né? Sim, haverá. Porque o milênio ele vai ter pecado ainda, só que vai ter mais um juízo, que é o juízo final. O juízo que vai ter na entrada do milênio é um juízo introdutório ao milênio. Ele não é final, não é? Por isso que a palavra fala: bem-aventurados e santos que ressuscitam na primeira ressurreição. Porque a primeira, ela, segundo o que entendo, será só para bênçãos, será só para galardões. A segunda não, ela será também para a salvação, mas será também para acusação, para condenação. Mas o motivo de lermos essa palavra aqui é entendermos que, tocando a sétima trombeta, Jesus reina. Ora, lá no céu ele já reina. Então ele reina sobre os reinos do mundo, não é? Passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ora, meus irmãos, mais uma vez aqui está essa afirmação, que Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Qual é o reino de Jesus? O reino do Pai. E qual é o reino do Pai? Aquele que ele pede na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, é bom lembrar
que em alguns assuntos Jesus dizia para os discípulos o seguinte: o reino de Deus está entre vós, e até para os fariseus, porque o reino de Deus ali era Cristo, fazendo as coisas que estavam no reino de Deus. Só que esse reino de Deus que nós vimos, o primeiro, era espiritual. Mas Jesus, mesmo depois de ter dito que o reino de Deus está entre vós, ele ora, ele ensina a orar, pedindo para que o reino viesse. Então, o reino que ele pede para vir não é mais o espiritual já estava no meio dos discípulos. O reino que ele pede para vir é o reino material, não é? É o reino que nós vimos, por exemplo, lá no Salmo 2, verso 8, que diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Eu te pergunto, isso já aconteceu? Ou isso acontece? Ainda não. Por quê? Porque o reino físico, material, ele ainda não veio. E nós vamos vê-lo também em Daniel 7, 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. É debaixo de todo o céu, meu irmão. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso já aconteceu? Não. Vai acontecer. Por que que não se prega essas coisas? Por que que a igreja olha só para um lado da moeda e não olha para o outro, né? Por que que se prega que se vai para o céu viver eternamente lá no céu, sendo que a Bíblia não diz isto, sendo que isso não é nem bíblico? O Apocalipse 22, ou melhor, 2, 26, né? O que que diz? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de olheiros, como também recebi do meu Pai. Aonde ele recebeu do Pai dele? Lá, em Salmos 2, verso 8. Mas por que que não se pregam essas coisas, meus irmãos? Será por quê, hein? Só se prega que se vai para o céu e a Bíblia não diz isso. Quando ela diz lá em João 14 que na casa do meu Pai há muitas moradas, ela está dizendo que a igreja vai morrer por 2000 anos. Tem 2000 anos que ela está morrendo. Nesses 2000 anos, Jesus está levando os servos dele para a casa do Pai. Mas na ressurreição dos santos, que só acontece na última trombeta, que é a sétima, que é a trombeta da vinda do reino, aí Jesus desce para instaurar o reino. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe.